São três leituras que nada têm em comum, mas que me acompanharam neste agosto de 2020. Como já disse, estas três obras pouco ou nada têm em comum, a não ser serem as três de fantasia, mas como foram lidas as três de seguida no mês de agosto, decidi reuni-las no mesmo vídeo e vou passar a falar sobre elas por ordem de leitura, sem qualquer ordem especial. A primeira foi o segundo volume da trilogia da V. E. Schwab, desta vez Um Encontro de Sombras. Este é o segundo volume da trilogia, falta-me ler só uma invocação de luz. E este segundo livro para mim não é mais do que uma introdução para o que vem aí no terceiro volume. Achei que o que acontece neste livro tem pouco significado para a história principal. Achei que não há uma grande evolução na narrativa, nem nos personagens. Achei que era uma preparação da história, algum desenvolvimento, claro, para o que se vai passar no terceiro volume, que, pelo que já me disseram, é um volume cheio de movimento, cheio de ação. Mas acaba por ser uma introdução. Um segundo volume tem 514 páginas, o que acaba por ser às vezes difícil de ler, ou torna-se um bocadinho monótono este livro, pelo menos na minha opinião. E então este livro passa-se 4 meses após os acontecimentos do final do primeiro volume, e as duas personagens principais, o Kel e a Lila, separam-se e a Lila embarca num barco de corsários onde vamos conhecer a tripulação e a única personagem que se desenvolve bem e que creio que será também uma personagem importante no terceiro volume é o Alucard. E o Alucard é o capitão do navio onde a Lila embarca e que já tem uma história meio romântica com o irmão do Kel. Depois neste livro acontece também um torneio de magia que eles chamam os Jogos Elementais, com os melhores magos das zonas da Londres Vermelha, e nestes jogos vão participar o Kel, a Lila e também o Alucard, em situações diferentes, mas são jogos que não me entusiasmaram e não me prenderam a atenção. Para mim serviram só para a ação avançar e dar alguma movimentação, mas não atingiram o objetivo de me interessar na história, nem de me interessar nos jogos. É um livro que continua com uma boa escrita, lê-se muito bem, gosto muito da escrita da V. Schwab, mas tem pouco desenvolvimento e, como eu disse, é uma preparação para o último volume da trilogia, que terá então mais ritmo, mais ação, e que veremos o que acontece também com o mauzão da história, que acaba por ser neste livro também o Holland, que nós tínhamos ficado sem saber se ele tinha morrido ou não no primeiro volume, e ele aqui volta e acaba por ser o vilão que começa a trabalhar na reconstituição. Ele cria o poder da Londres Branca, consegue-o com a derrota dos irmãos gêmeos, e começa a trabalhar na vingança que ele quer fazer ao Kel, quer destruir o Kel. E será esse o tema, de certeza, do terceiro volume, que eu irei ler brevemente, daqui a algum tempo, mas brevemente. A este livro, pelo pouco desenvolvimento que eu achei que fez à história, eu gostei, mas
achei que não seriam necessárias 514 páginas. Acho que isto poderia ter sido contado de uma maneira mais sucinta e de uma maneira que fosse mais agradável ler, dando um bocadinho mais de ritmo à história. No entanto, gostei e vou ler o terceiro volume, de certeza, para ver como acaba esta trilogia e esta história do Kel, da Lila e de todas as 4 Londres. Continuamos sem saber muito sobre a Londres Negra, esperemos que nos seja revelado um bocadinho mais no próximo livro. Dei 3 estrelas a este livro e continuo e vou esperar por muito mais no terceiro volume. Outro livro que eu li também foi um livro que já andava à procura há muito tempo e comprei-o em segunda mão, mandei vir de fora. Não existe a tradução em português em Portugal, existe no Brasil, mas em Portugal estas obras não foram traduzidas. É outra trilogia, é o primeiro volume, este é o primeiro volume da trilogia e é The Search for Wondla, a procura de Wondla. Este é um texto e gravuras da autoria do Tony Di Terlizzi. Este é um autor que eu gosto bastante. Ele já escreveu Kenny e o Dragão, um pequeno livro, uma fábulazinha muito engraçada que eu tenho e que já li há alguns anos. E escreveu também as mais famosas obras dele foram as crónicas de Spiderwick, que foram depois passadas para o cinema e tudo. São acho que 6 volumes pequenos, também ilustradas por ele, por Tony Di Terlizzi. Eu gosto muito das ilustrações dele e gosto muito da imaginação que ele tem. Ele é muito imaginativo e as histórias dele são sempre muito interessantes. E então queria ler este livro, que eu pensava que era uma BD, e mandei vir agora na altura do Agosto ao Quadrado, do projeto de ler bandas desenhadas, mas não é uma BD, é um livro que tem muitas ilustrações, mas que não é de todo, não é uma banda desenhada. E então este livro é uma fantasia, ficção científica futurista, e conta-nos a história da humana Eva 9, que vive com a sua cuidadora, uma robô de nome Mudr, que é como se fosse uma mãe, Mother. E elas vivem num bunker subterrâneo a que dão o nome de santuário. Passam as suas vidas aí, sempre, nunca saem para fora do santuário, e conhecemos um pouco da vida e do que elas fazem. Passam o tempo a fazer simulações de perigos, com hologramas. A mãe tenta educar e preparar para alguma vez que ela tenha que sair da proteção do santuário. A Eva 9 é uma rapariga de 12 anos que anseia por aventuras, é um pouco rebelde, faz algumas tropelias com a cuidadora, com o robô, mas não se sabe porque é que elas estão ali, porque é que a Eva 9 é cuidada por uma robô, de onde é que apareceram, qual é o objetivo, não sabemos nada, nem como, nem porquê. Entretanto, o santuário sofre um ataque com um ser estranho, que é nada mais do que um caçador de prémios, um caçador de seres vivos, para os entregar para um tipo de museu. Ele caça seres vivos estranhos para entregá-los a um museu. E ali a Eva é capturada quando o santuário sofre um ataque, e enquanto está presa, existem vários animais nas suas gaiolas, enquanto está presa conhece um outro ser que se chama Rovender Kit,
que é muito estranho, não se parece com nada que nós conhecemos, tem uma pele azul, tem um aspecto bastante estranho, tem uns bigodinhos, parece um peixe-gato, e aí os dois conseguem escapar a quem os raptou e conseguem fugir, vão em direção ao santuário e vão ter com o robô. Depois de se reunirem os três, vão iniciar uma longa viagem, porque entretanto o santuário fica todo destruído e eles vão sair para a natureza e vão iniciar uma longa viagem naquele planeta que elas pensavam que era o planeta Terra. Todas as referências que elas tinham eram referências de animais terrestres, de coisas terrestres, e o que vão ver no exterior é uma realidade completamente diferente, seres completamente diferentes que elas não conseguem identificar e que são novos também para nós, muito bem imaginados, com características muito engraçadas alguns. E eles vão tentar encontrar, vão à procura de outros seres humanos, vão à procura de saber porque é que eles estavam ali, qual era a razão de eles estarem ali naquele bunker à espera de alguma coisa que acabou por não acontecer. E então eles saem e este livro é a história dessa viagem. A pista que eles têm é um pequeno papel que a Renine encontra, e o pequeno papel tem a fotografia de uma rapariga com um ser humano e um robô também, e tem lá a estranha palavra de Wondla, e aí acaba por ser esse nome, essa palavra que ninguém sabe o que é, acaba por ser o destino da viagem. Eles querem encontrar Wondla. Como eu disse, este é o primeiro volume de uma trilogia. Esta é o The Search for Wondla, depois o segundo é A Hero for Wondla e o terceiro é The Battle for Wondla. Este livro teve bastantes críticas muito positivas e eu também gostei bastante da história, dos personagens estranhos. Achei que estava muito bem feita a ligação das gravuras com a história. As gravuras também ajudam a compreender melhor e a ver melhor a imaginação do autor. Dei a este livro 4 estrelas e quero de certeza ler os outros 2 volumes que irei comprar a seu tempo e serão lidos. Provavelmente já não deve ser este ano, mas pelo menos no ano que vem quero ler e quero terminar esta trilogia, que é muito gira. O terceiro livro é completamente diferente e é um clássico de Oscar Wilde, e são as histórias para crianças de Oscar Wilde. Nesta minha edição, uma edição que comprei em 1992 e que nunca tinha lido, estava guardadinho. Entretanto, vi um vídeo de um booktuber americano a falar sobre estas histórias e pensei, mas eu tenho este livro, e fui buscar o livro, encontrei-o, comecei a ler e gostei bastante e acabei por ler o livro todo. Este livro tem umas ilustrações magníficas de P.J. Lynch, que eu já vos vou mostrar alguns pedacinhos dessas ilustrações. E os contos que aqui estão são contos que foram publicados em 1888 e eram contos que Oscar Wilde contava em jantares, mas eu acho que nunca foram feitos para serem contos para crianças. Aqui eles falam de contos para crianças porque são tipo fábulas ou são contos de fadas, mas são contos que eu acho que são mais para um público adulto do que um público jovem. O livro é constituído por 6 contos: The Selfish Giant, o gigante egoísta; The Nightingale and the Rose, o roxinol e a rosa;
The Devoted Friend, o amigo dedicado, The Happy Prince, o príncipe feliz, The Remarkable Rocket, o foguete notável, e The Young King, o jovem rei. São tudo histórias que são cheias de lirismo, têm muita sensibilidade, revelam muita sabedoria também, e são também histórias que têm algum moralismo, que falam do egoísmo, falam da inveja, falam da amizade, a amizade verdadeira, da compaixão pelos outros, da vaidade, da lealdade. São histórias muito bonitas que têm por função, para além de entreter, também deixar o leitor a pensar. Estas histórias de Oscar Wilde, como eu já disse, foram publicadas em 1888 e são histórias que são também um bocadinho diferentes das histórias que nós estamos a acostumar, por exemplo, dos irmãos Grimm, estamos acostumados a ler, porque são histórias que nem todas têm o final feliz esperado por todos, e muitas vezes estávamos nós à espera que a história, estava eu à espera que a história desse uma volta para os maus serem culpados de alguma coisa, mas não, às vezes é mesmo como a vida, acontece que não é tudo como nós queremos. São histórias muito bonitas que eu aconselho a leitura, e se puderem encontrar esta edição ou outra edição ilustrada, já viram algumas imagens que eu fui mostrando entretanto durante este vídeo. Espero que tenham gostado. São histórias muito bonitas que eu aconselho a todos a lerem. Eu até fiz uma coisa diferente, que foi, procurei podcasts com a leitura destas histórias e fui acompanhando, fui ouvindo ao mesmo tempo que ia lendo. Podem procurar no Google, que encontram leituras destas histórias gratuitas, não têm que instalar nada, não têm que pagar nada, e eu, para mim, gostei de ouvir as histórias ao mesmo tempo que as ia lendo. Digam-me se vos interessa alguma destas 3 obras, se já leram alguma, se têm curiosidade em ler, se gostam de livros de ficção científica, de fantasia, de histórias para crianças. Já sabem, deem um like no vídeo, deixem o vosso comentário, é bastante importante para mim. Desejo a todos umas boas leituras e até à próxima.